Gerar um filho é um milagre que Deus presenteou a nós mulheres. Mas ser mãe é um dom que vai além da gestação, não é? Muito além. É ter um amor que surge mesmo sem ligação de sangue, mas que nasce no vínculo de cuidado e carinho. É uma ligação que não se explica em palavras. Realmente é difícil. A gente vai conversar, mas é difícil explicar. Eu estou aqui com mulheres que vivem justamente isso, essa maternidade. Eu recebo Mara Nívia Viana, que é designer de interiores e mãe adotiva do Daniel. E recebo também Lucilene dos Santos, que é auxiliar de limpeza e mãe do coração do sobrinho, do próprio sobrinho, o Kaique. Está aqui um rapaz já, né? Muito obrigada mais uma vez por terem vindo, viu, vocês? Obrigada. Representando tantas outras mães e filhos que são mais ou menos a mesma história de vocês, histórias parecidas, situações parecidas. Então, vocês estão representando aqui tantas outras pessoas. Muito obrigada. A Mara já conheço, acompanhei a história, por isso até eu pedi para a produção convidar você, não é? A história do Daniel. Eu vi ele tão bebezinho, como ele já está, esse rapaz. Grande, né? Muito grande, muito lindo. Lucilene, eu não conheço a sua história, então eu vou começar, viu, Mara? Claro. Perguntando para a Lucilene primeiro e o Kaique, eu quero conhecer a sua história, que eu sei que as pessoas também de casa vão, obviamente, conhecer a história da Mara também, mas eu vou começar por você. Como é que é a sua história? Igual eu te falei, né? Tenho 39 anos, sou casada já há 23 anos, tenho uma filha, sou casada com o Gessé. Aí, quando a minha filha completar 15 anos, eu casei recentemente e tive um bebê, só que eu perdi. Aí, na recuperação da perca, né, foi uma gravidez ectópica. Eu também já tive. Aí minha mãe me ligou, se a gente tem um contato constantemente bem próximo, sempre fala. Uhum. Eu senti ela meio triste, a gente conversando, falei, que foi, mãe? Aí ela, nossa, minha filha, o Lucimar, mas o Kaique. Falei, o que aconteceu? E ela me falando, porque nós somos 14 filhos. Nossa! São 14 filhos, 18 netos. Meu Deus! Foi todo mundo bem pertinho, cada um com tem sua pouco vida. neto, né? Média 1, alguma coisa aí, né, de filhos. Não tem tantos netos. E minha mãe me falando da dificuldade do Kaique, que tinha quase certeza que o Conselho Tutelar tinha recolhido ele. Eu falei, sério, mãe, tanta peleja, mas a gente sempre procura, assim, pincelar a história de cada um. Como é que tá o Israel, como é que tá o fulano, e são os irmãos. Uhum. Aí ela me falou dessa questão, né, eu peguei e falei, mãe, põe na mão do Senhor, a gente não pode, mas Deus pode. Uhum. E fui embora para casa. Aí, tive na casa da minha mãe, que eu sou meio assim, eu vou embora com as minhas pinçazinhas, tenho minhas coisas da igreja, meu trabalho, a gente tenta sempre dar assistência a tudo. Uhum. Aí, cheguei lá, a gente pôde conversar mais próximo do assunto. Aí ela falou para mim, realmente, acho que o Conselho Tutelar recolheu ele. Eu falei, mãe, o que foi? Ela, não, que a assistência social me ligou, que ele está numa casa, num abrigo, no Copacabana, tal, e realmente é ele. Eu falei, então tá, né, vamos ver o que Deus faz. Ela, não, mas ele falou que tem uma chance, eu até marquei uma visita para ver o que a gente pode estar fazendo. Nessa ocasião, ele tinha entre 7 a 8 anos. Isso que eu ia perguntar agora. Quantos anos ele já estava maiorzinho. Aí eu peguei, virei e falei assim, mãe, então vai ver o que a gente pode fazer. Minha mãe foi, passou meu contato e a moça me ligou. Aí a Jaqueline conversando, falou, nossa, Lu, seu nome não é estranho. Falei, pois é, eu também não, mas tem tantas paciência. Aí ela falou comigo assim, olha, você não tem interesse de adotar ele, não? Aí eu falei, eu? Ai, meu Deus, como assim? Outro dia, só falou comigo, eu vou ser mãe, me leva de novo. Aí liguei para minha pastora, falei, pastora do céu, eu estou confusa aqui. Falei, Edna, me ajuda. Aí ela pegou e falou comigo, olha, irmão, vamos orar, vamos pôr na direção de Deus, porque Deus é fiel. Uhum. Você é guerreira, você tem os seus compromissos com Deus, Ele não vai te deixar de te honrar, não. Amém. Falei, amém, né? O meu lar é um lar cristão. Uhum. E fui para casa, comentei com a minha filha. Ela, nossa, mãe, que bacana que ele está bem e tal, isso que aquilo. Fiquei pensando, falei, Senhor. E as coisas foram acontecendo. E a sua filha estava com quantos anos nessa época? Hoje já tem 21 anos, ela está formando. Época? 15 para 16. Tá. Mais ou menos, nessa faixa etária. Aí cheguei no trabalho, dia seguinte, aí de novo a Jaqueline me ligou, a minha mãe já tinha ido lá, aquela coisa toda, e falou para mim os processos para adotá-lo. Que a gente tinha toda a possibilidade de pegar a adoção dele, porque senão, se a gente ia desligar ele, e ele ia para a adoção só no internacional. Aqui dentro era sem chance. Ou era eu pegar ou nada. Aí falei, meu Deus.
Que responsabilidade, Sim. né? E Aí você assustou, né? Claro. Muito. Eu trabalho no sindicato de cartórios, né? Aí subi, que eu tinha alguns compromissos, e comentei com a minha amiga de trabalho, ela, Lu, adota esse menino é seu. Aí eu olhei pra cara dela e falei, Virgínia, como assim? Como? E lá eu falo muito de Jesus, sabe, para eles. Eu falo muito da minha casa também. Eu sou uma pessoa de muita fé. Amém. Se Deus não for na frente, eu não posso. Eu sempre faço, Senhor, tá na sua direção. Amém. Aí a Virgínia falou comigo assim, não, você é sempre tão confiante, sempre falando, vai, impulsa todo mundo, chega na hora, você... Aí eu falei, Virgínia, aí ela, Lu, desce lá no Ney, conversa com ele, é o nosso diretor-geral da advocacia. Conversa com ele que ele vai te ajudar. Aí desci na sala do Ney e falei, Ney, e contei toda a situação do Kaique, que ele já tinha morado com a minha mãe um período até fazer 1 ano, que foi abandonar na porta da casa dela, que a gente ajudava cada um do modo que podia. E ele falou, nossa, Lu, que história linda. Eu falei assim, mas não é uma história, isso é realidade. Aí ele falou, como é que ele chama? Aí passei o nome dele todo, ele já foi lá, já escaneou a certidão de nascimento dele e me deu. Aí ele falou assim, olha, o início então está aqui, a certidão está aqui, vai na defensoria, procura saber como que funciona e marca essa visita lá no abrigo, na Casa Copacabana. Vai lá. Fui. Conversei com a minha coordenadora, ela liberou a parte da tarde, eu fui. Aí cheguei lá, eu fui vê-lo já depois de muito tempo. Ele já estava rapazinho, me abraçou, tipo assim, ele cismava comigo, eu com ele, porque eram pessoas um pouco estranhas, claro. sim. O nosso parentesco é muito próximo, porque a mãe dele é minha irmã, mas a gente não tinha muito convívio. Aí, ao encontrar com a Jaqueline e a Simone, falei, meu Deus, eu conheço, ela estudou, formou comigo. Olha, tá vendo? É, a moça Por isso muito... que ela falou que seu nome não era Sim. estranho. Aí conversamos, ela me expôs a situação dele. Eu também falei para ela que para mim era algo que, assim, eu estava sendo meio atribulado, mas eu estava gostando. Ela falou, olha, então eu vou te dar 1 semana para você ver com seu esposo, tudo direitinho, se ele está de acordo, o que vai ser feito. Foi embora para casa, mas sabe, você já estava com aquela coisa de você, assim, é seu? Sabe? Aí nisso você já tinha tomado posse, já. Seu coração já tinha muito. abraçado a ideia, Sim. né? E você já estava sentindo Sim. ele mesmo, já, aquele amor já estava crescendo de uma forma diferente. Só que quando eu cheguei em casa, a minha filha já tinha falado com meu esposo. Eles discutiu, brigou, ele não aceitou, ele não tinha Jesus. E foi uma coisa assim meio que bem chata. Aí eu falei, Léo, me esperasse, a gente sempre combinou, sempre foi assim. Ela, mãe, ele é egoísta, que não sei o quê, o menino precisa de um lar, a gente tem condição de ajudá-lo, a gente não tem muito, mas o pouco cabe ele. E ela é muito assim, ela é líder de jovens, então você imagina. Nossa, é muito briguinha. Quem será que ela puxou? Tô vendo. Aí eu deixei as coisas acalmar, fui orar, falei, oh Deus. Aí liguei para a minha pastora na ocasião, que era a Edna, né? Conversei com ela, ela falou, vamos orar, vamos pôr na direção de Deus. E nisso, o que acontece? Fui trabalhar, a vida foi caminhando, as coisas têm que seguir. Então, lá no trabalho, eu já comecei todo o processo das folhas, já marquei as visitas com a Jaqueline no dia que eu estive lá, todo sábado, que eu não iria prejudicar o meu trabalho, no qual já tem anos que eu trabalho ali. Eu sei das minhas responsabilidades. E todo sábado eu me comprometi com ele, que eu iria visitá-lo. Independente da resposta do meu esposo, alguma coisa Deus iria fazer. Aí meu marido veio falar comigo, olha, é muito difícil. A gente mora numa comunidade, como você vai trazer um jovem que, tipo assim, ele já tem o seu ser? Eu falei, Jessé, mas a gente tem Jesus. Olha a educação que demos para Letícia, uma menina de Deus, seu lar é cristão. Eu acredito que a gente dá conta. Aí ele ficou meio assim, eu também não falei mais. Fiz algumas compras para levar para o dia da visita, que chegou, e ele não me deu resposta. Então, peraí, vamos parar por aí um pouquinho? Deixa a resposta para daqui a pouco. Quero ouvir um pouquinho agora a Mara. Vou deixar um suspense. Vamos deixar o suspense um pouquinho, Lu. Descansa um pouquinho, quero ouvir um pouco a história da Mara. Mara, como que gerou no coração de vocês, no seu coração e do Nelson, o desejo de adotar? A gente descobriu que não podíamos ter filhos, né? Mas quando eu casei, eu tinha esse desejo de adotar uma criança. Eu falava isso com ele, logo que a gente casou, eu falei assim, Nelson, vamos adotar uma criança?
E ele ficava um pouco receoso, porque tem medo, existe esse medo, né? Eu acredito que quando você gera uma criança, você tem medo, mas quando você adota uma criança, você também tem medo. Você não sabe como vai ser isso, de onde vem essa criança, como foi a gravidez dessa criança, como ela foi gerada. Todos esses medos, todas essas perguntas vêm na sua mente. E além dos medos, existem mitos também, né? Isso. Existem Exatamente, preconceitos, exatamente, mitos, exatamente. Porque rótulos. Isso. E muitas coisas aí envolvendo a adoção que precisam ser vencidas. Exatamente. E entendidas, né, Mara? Exatamente. Principalmente por nós cristãos, né, Mara? Exatamente. Porque nós temos que entender que a Bíblia fala que Deus ama órfãos, é protetor dos órfãos, Ele é pai dos órfãos, Ele é a justiça dos órfãos. E às vezes a gente fica perguntando como que Ele vai ser a justiça dos órfãos, como Ele é pai dos órfãos? Através de nós. Sim. Os braços de Deus aqui na terra somos nós. Sim, então nós somos filhos de Deus por adoção. Exatamente. Quem tira essas crianças do reino das trevas somos nós. Nós cristãos, independente de termos filhos biológicos ou não, nós podemos nos habilitar para poder criar essas crianças e que essas crianças sejam salvas através do nosso lar, da nossa casa, não é? Verdade. Mas então nós não podíamos, quando ele descobriu, né, eu não engravidava e aí ele descobriu que ele não podia engravidar, que ele não podia gerar. E, na verdade, é um problema familiar. Ele tem outro irmão também que não pôde. E adotou também. Nós temos 3 sobrinhos adotivos. Ah, que delícia. E o Dani é o quarto na família, né? Maravilha. E aí ele conversou comigo, né? Quando ele foi ao médico, descobriu e voltou. Foi por causa disso que o irmão mais novo foi investigar depois, né? E descobriu também, foi por esse motivo. Olha. E aí ele conversou comigo, estava muito triste na época, claro, né? Porque uma coisa é você não querer, até então a gente não pensava, outra coisa é você não poder. Essa é uma outra limitação, outro tipo de limitação, né? E aí eu falei, não, amor, então vamos para aquele plano então da adoção. Mas aí, naquele tempo, não era nem esse cadastro que eles falam agora, que é o cadastro... único, né? É um cadastro único. Então, era um pouquinho mais complicado. Sim. Você ficava um tempo maior na fila. Lembro que vocês ficaram um tempo. E aí, a gente estava com vocês na célula nesse tempo, né? Vocês nos aconselharam, nos ampararam muito, oraram com a gente. Ela falou a mesma coisa, que ela tinha uma pastora. Eu acho isso muito importante, que a gente tenha uma pessoa madura na fé que possa nos aconselhar, porque justamente pelo medo, pelas angústias, precisa de alguém para te orientar, para te abençoar, para te ajudar, para orar com você. A oração é tudo, porque é exatamente algo que Deus tem que trazer. Isso. Ele escolhe, né? Isso. E aí, o Dani chegou. Eu lembro que antes do Dani chegar, teve uma outra, uns dias antes, aconteceu de uma menina, né? Apareceu uma menina, mas depois não deu certo. Deu algum problema, eu não me lembro o que é, mas eu lembro que eu falei com você. Com você no telefone, porque quando me ligaram, aí naquela hora, assim, é a mesma coisa que ela experimentou. Ai, meu Deus. E agora? E agora? O que eu faço? Aí eu comecei a chorar, aí eu liguei pra você, aí você me abençoou, orou comigo. Mara, fica tranquila. Eu, na época, não, você já tinha a Mariana? Já tinha a Mariana. Já tinha a Mari e estava ganhando ela lá, né? Porque eles são da mesma idade. Mas você falou comigo. Quer dizer, já tinha ganhado ela lá, ela é bebê. Isso mesmo. Aí você falou, Mari, se eu não tivesse a Mariana, se eu não tivesse a Larissa, eu adotaria uma criança. Eu também tinha isso muito no meu coração, muito forte. Aí não aconteceu. Mas aí logo depois veio o Dani. Né? Mas e é muito rápido, porque o conselho tutelar te liga e fala, você tem 1 hora para chegar aqui. Eu lembro disso, gente. E o Nelson, esposo da Mara, ele trabalha longe. Trabalha em Pedro Leopoldo. E você tem que... E ela não conseguia falar com ele, não era? E tem que ir, se você não vier agora, e aquele estresse. A gente mobilizou toda a fábrica para acharem ele. Foram correndo atrás dele. Tá vendo? Isso é importante. Tá vendo? Isso é importante. Não, sabe o que é lindo, né, Dani? É porque quando, igual eu digo, Deus, ele espera aquele bebê que é seu, que é para você. Porque quem vê os olhos do Dani, os olhos do seu marido, são os olhos do Nelson. E o cabelo do seu pai, não é? Isso mesmo. Eu lembro, gente, como ele tem o cabelo igual do avô, materno, e os olhos do avô. Quer dizer, Deus fala assim, filha, calma, calma, que eu estou preparando um para você, a sua forminha, a sua carinha, o seu DNA. É verdade. É o meu temperamento. Pois é. A gente brinca lá em casa, será que eu tinha feito tão parecido? Porque é muito parecido comigo, é muito parecido. E aí a gente chegou no Conselho Tutelar e eu lembro que a assistente social falou comigo assim, olha,
eu vou te deixar você vai ficar um pouquinho numa sala, você e seu marido, e a gente vai trazer a criança. Ela explicou, né? Ele tinha 8 dias. Aí ela falou assim, você vai segurá-lo no colo, porque é importante você saber se você sente empatia por essa criança. Porque a gente prefere que você diga que não sentiu empatia do que depois você trazer a criança de volta. Com certeza. É mais complicado. Aí eu lembro disso, que quando ela... A Edelweiss Peluso, a psicóloga, foi com a gente. Quando eu liguei para ela, ela falou, tô indo para aí, vou encontrar com vocês. E eu lembro que quando ela trouxe e a gente pegou ele no colo, eu falei, como não tem empatia? Não tem jeito, não tem jeito. Ele estava chupando o miquinho, não tem jeito, ele vai com a gente. O Nelson chorou e com ele no colo, não teve jeito. Não teve aquele jeito. Amor que Deus fala, aquela ligação, aquela conexão. É né? imediato, é imediato. Isso. Coisa linda. Bom, a gente vai conferir agora o depoimento da Daniele. Ela foi adotada, tem muita gratidão aos seus pais e seus 4 irmãos por terem recebido também. Vamos ver. Meu nome é Daniele, tenho 29 anos. Quando eu tinha 10 anos, fui para a instituição, porque os meus pais não tinham condições de me criar e nem a meus 2 irmãos mais novos. Quando completei 15 anos, fui apadrinhada pelos meus pais hoje atualmente, que é Ângela e Edson. Quando completei meus 18 anos, eles me adotaram. Então, ganhei mais 4 irmãos, homens. A maior alegria para casa porque era a única menininha. Não só para mim, mas para eles também. Então hoje fico muito feliz, agradeço muito a Deus pela minha mãe Ângela ter me apadrinhado e ter me adotado. Porque esse é o verdadeiro significado do laço materno, não só do ventre, mas também de coração. E hoje eu agradeço muito e tenho muito a dizer a você, minha mãe. Muito obrigada, eu te amo muito. E desejo a todos vocês, mamães, não só de coração, mas também do ventre. Um feliz Dia das Mães para todos vocês. Que linda, Daniele, linda, viu? Muito obrigada por participar aqui com a gente, deixar esse recado lindo, esse exemplo lindo, né? De gratidão, de honra. E são sentimentos e são atitudes que, infelizmente, muitos filhos do ventre mesmo não têm. Com a mãe, com as mães, com os pais. Então, é lindo isso, ver você homenageando sua mãe, a sua família. Parabéns, né, a todos por essa atitude tão linda. E realmente é um amor maravilhoso, né? A gente tem outros amigos, né? Estou conversando aqui hoje, a gente está conversando, se você chegou agora, né? Sobre maternidade, a maternidade que nasce no coração, antes de tudo. E eu estou conversando com a Mara Nívia, ela é designer de interiores, mãe adotiva do Daniel, e a Lucilene dos Santos, que é a mãe do Kaique. Ela é auxiliar de limpeza e é a mãe do Kaique, do coração, né, do Kaique. Estava contando a história agora, depois de todo suspense, né? A Lucilene vai retomar aí de onde a gente parou, né, Lu? Sim. E cheguei na minha mãe, o meu telefone tocou, que sempre está no silencioso, nesse dia não estava, glória a Deus. Olha. Meu esposo falando, traz ele para casa e vai dar tudo certo. Aí eu falei para minha mãe, bora lá, fui buscar o menino, porque no meu coração já era meu. E chegando lá, tinha um processo, tem uma visita, conversei, né, com Simone, falei para ela, olha, Lu, então eu já vou falar para o juiz que vocês são de acordo, vocês querem, para entrar todo o processo. E começou toda a luta. Todo sábado eu estava lá visitando, cuidando, até que um dia eu estava no meu trabalho e saiu a guarda provisória para ele vir para casa aos finais de semana. Oh, meu Deus. Era justamente o Dia das Mães. Ah, não é possível. Eu fiquei muito contente, né? Depois de 6 meses, esse turnê todo, todos os compromissos com ele no sábado. Eu conheci outras crianças, no qual eu virei mãe voluntária. Ai, que delícia. O comprometimento que eu vi, que se eu faltasse, se eu atrasasse um pouquinho, ele me ligava, onde você está chegando, você vem, o que aconteceu. O dia que ele acidentou no abrigo, eu quase morri. É, o que aconteceu? Eles brincando lá e tomou uma conchada na testa, assim, foi parar no hospital, eu quase morri junto. Meu Deus. Falei, o que aconteceu? E calma, é tudo muito tranquilo, mas eu já tinha aquele compromisso, né, aquele cuidado com ele. E veio para casa. Só que quando ele veio para casa, nas minhas visitas que eu ia lá, tudo que eu dava para ele ficava lá. Ele não trazia para minha casa. Aí ele pegou e falou para mim assim,
é aqui que eu vou morar? Eu falei, é aqui que você vai morar. Sua casa, minha filha, meu esposo, ele já conhecia, né, nas visitas. E assim foi passando, desse modo. Ele vinha na sexta e voltava no domingo. E o meu esposo se comprometeu a se levar e buscar. Eu já não tinha mais esse compromisso que era dele. Ele assim, ele abraçou, ele adotou de modo, meu filho não podia tocar, não. Ai, que lindo. Então, ele conversou no abrigo e falou assim, olha, em vez dele vir no domingo, ele não pode ir direto na segunda para a escola, eu me encarrego de levá-lo. Aí foi mais 6 meses assim, e até que saiu no outro dia das mães para ele vir embora de vez para casa, morar conosco. Aí me ligou de novo, assistente social, olha, Lucilene, a guarda saiu, você tem que ir na vara da infância para estar entrando com a papelada, para eles te explicar como que vai funcionar, eu sou advogado também. Eu falei, Gessé, agora ele vem para casa. Aí a Gessé falou, acabou essa turnê, eu voltar a ter vida, voltar a viajar, ter vida normal. Que delícia, que maravilha. Isso. E aí o juiz vem para sua casa, né? Eles vêm acompanhando como que é a sua vida, o seu dia a dia, se você é capaz mesmo, né, de ser mãe, de ter essa responsabilidade. E assim, ele voltou a ter o vínculo com as tias, com a minha mãe, com a avó, com os primos, vida Ganhou normal. Não só a mãe e o pai, mas a família inteira de volta, né, Kaique? E aí, Kaique, como é que você se sente? Como é que foi? Você sente esse amor? Não, me sinto bem de ter voltado à família, de ter reencontrado os primos. Você, quando estava no abrigo, você tinha essa esperança de ser adotado, mas nunca imaginava que seria pela sua própria família? Tinha. Mas você esperava que fosse pela sua própria família ou não? Você queria uma família. Não esperava que Deus fosse fazer mais ainda do que você sonhava, né? É. E você dá super bem com a sua irmã, prima, irmã, né? Dou. Sim? Que bom. E você, Daniel? Fala um pouquinho para mim. Fala um pouquinho para mim. Você lembra quando seus pais contaram para você que você não era filho da barriga? Lembro. Você lembra disso? Você tinha quantos anos? Sei lá, uns 3. É, e você lembra? É, menina. E o que você achou? Você lembra da sensação que você teve? De que você pensou? Normal, ela falou, é filho do coração, e como eu era pequeno, eu acreditei que isso era possível mesmo, cientificamente. Só porque você era pequeno que você acreditou que isso era possível. E pronto, ficou normal. É, mas quando eu fui mais velha, eu fiquei triste por isso. Quando você ficou mais velho, você tá velho já, hein? 11 anos, Mas ele é aí grande. conta o que você falou ele com a é mamãe. grande. Pois é, você Aí ficou eu triste falei quando que você queria ser entendeu. biológico, sei lá. Aí o que a gente fez? Conta. Aí a gente... Não lembro. Do direito. cobertor. Ah, é. Você lembra? A minha mãe reencenou como se ela estivesse dando a luz a mim. Ele chorou, falou assim, ai mãe, eu queria tanto ser seu filho de verdade. Eu falei, mas você é meu filho de verdade. Não, mas eu não nasci da sua barriga. Eu falei assim, mas a Bíblia tem um exemplo de um filho muito famoso que não que era adotivo, que era Jesus, que era filho de José. E ele era filho adotivo de José. E nós somos filhos adotivos do Pai, através de Jesus. Mas ele chorou, e acho que ele devia ter uns 6 anos. Aí uma amiga minha, que era mãe adotiva, eu lembrei que ela mãe adotiva, que é muito engraçado, que a gente começa a ter essas conexões, elas são celestiais mesmo. Você começa a conhecer essas pessoas. E ela falou comigo que ela tinha feito um ato profético com o menino dela, adotivo, quando ele era bem pequenininho. Aí eu me lembrei, chamei o Nelson. Falei assim, ele queria ter a sensação de nascer da minha barriga. E para quem é espiritual, né, as coisas espirituais são para os espirituais. Aí a gente colocou um cobertor grande, e ele já era grande, ele sempre foi grande, o pé sempre foi grande. Aí o Nelson segurou ele de cabeça para baixo, então você vai nascer. Aí colocou ele de cabeça para baixo, eu segurei o cobertor e ele passou por debaixo do cobertor e saiu do outro lado. Pronto, Dani, você nasceu. E aí, depois de uns dias, esse realmente entrou no coração dele, porque aí ele não falou mais, não se incomodou mais. Então a gente entendeu que ele tinha entendido que
que ele realmente era nosso filho. Que né? lindo, né? E o amor, né? O amor é inexplicável, como a gente falou no começo do programa. A gente vê filhos que nasceram da barriga que não têm esse amor, que não têm esse aconchego, que não têm essa gratidão, que não têm esse relacionamento, que não têm essa intimidade. Então, o amor é uma decisão, o amor é um investimento, não é? Tanto de mãe para filho, como de filho para mãe. Né? Então, assim, a gente quer aqui deixar essa lição que mãe realmente não é aquela que gera, porque muita gente que está assistindo a gente às vezes é frustrado porque não conseguiu gerar. Isso. No seu caso, você gerou uma filha? Te interromper um pouquinho, sim. Hoje ele é nosso filho mesmo, adotivo, de nome, né? Que a guarda saiu, nós somos os pais dele, né? Que bênção. Legalmente, a glória de Deus. Hoje, assim, foram várias coisas que aconteceram diferentes, se a gente for pincelar tudo. Mas hoje ele é nosso mesmo, de papel passado. Hoje ele é o irmão da Letícia, filho do Gessé e da Lucilene. Coisa linda. Eu falei com ele na última audiência com o juiz, né? Falei que ele agora eu posso cortar as 2 orelhas, que a responsabilidade é minha. Aí ele olhou para mim assim e falei, ai, bom, Jesus não deixa não, porque é muito amor mesmo. É verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.